do 1º até o 7. A cura do coxo, o discurso de Pedro no templo. Vamos lá. Vamos esperar os irmãos se encontrar. Né? Atos capítulo 6, ou melhor, capítulo 3, do 1 até o 7. Moscar conheceu de anos. Foi 40 e pouco já. também. Quase meio certo também. Eu já estou indo para 79. Dezembro 28. Vai ser mais um ano que se foi. Amém? Então, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Preste bem atenção aqui. É o que nós vamos falar aqui esta noite. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou logo, e seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Os irmãos, podeis se assentar. A bênção de Deus, porque quando nós adentramos dessa porta para cá, tudo fica lá fora. Fica na casa, fica no trabalho, e assim por diante. Aqui agora é nós e o Senhor. Irmãos, ouvi contar de uma passagem muito bonita. Uma certa reunião de pastores evangélicos, homens de Deus. Nessa reunião, fora convidado um renomado poeta para ir naquela reunião. Talvez alguns pastores acharam, talvez não vai, mas ele foi. E também estava ali presente um velhinho já de idade, pastor, talvez já jubilado também. E assim que foi dado início naquela reunião, o velhinho pastor levantou e foi lá e pediu ao poeta: o senhor pode recitar para nós o Salmo 23? Daí foi dado a palavra ao poeta, ele começou a recitar com aquela voz tão audível, aqueles gestos que fazia, e se ouvia aquele murmúrio lá nos bancos. Olha que voz, olha como ele fala. E assim que o poeta encerrou, quando estava indo para se assentar, se dirigiu ao velho pastor e disse: pastor, eu gostaria que o senhor também recitasse o mesmo salmo, gostaria de ouvir o senhor. O velhinho também foi dada a palavra a ele, ele foi. Já que eu não sabia fazer aqueles gestos bonitos, já a voz dele já não estava igual do poeta, mas foi. Assim ele encerrou. Foi recitando o salmo. Terminou quando foi para se assentar. Mas antes dele terminar, já o poeta olhava naqueles rostos, via as lágrimas caindo dos olhos daqueles pastores. Ele ficou sem saber
o que era aquilo. E ele queria uma explicação. E quando o velhinho pastor estava indo para se sentar, falou: pastor, minha resposta, responda uma pergunta. Quando eu estava recitando o Salmo 23, eu via palavras, um olhava para o outro. E por que esses homens estão chorando? O que aconteceu? O senhor quer a resposta da pergunta? Quero. Então, ouça agora. O Senhor conhece o Salmo, mas eu conheço, eu tenho o pastor do Salmo na minha vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, o que nós queremos tomar por base esta noite. Jesus maravilhoso. Então, vamos lá. Ali no templo daquela época, e aqui ainda eles, os apóstolos, já tinham a igreja, no dia do Pentecostes, quando foi fundada a igreja, lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes. Depois foi para a Judéia. E assim, meus irmãos, eles não tinham um local específico, assim, bem amplo, porque era bastante gente. Eles iam também para o templo, mesmo sendo perseguidos. E Pedro e João eram às 15 horas, a hora nona da oração. Que quando se fala a hora sexta, a terceira hora do dia, no calendário judaico eram 9 horas. A sexta, meio-dia. E a nona, às 15 horas. Assim procede. E existia muita... O que eu aprendi que no templo, no grande templo, haviam 16 portas. E na porta chamada Formosa, que era onde mais as pessoas se aglomeravam, ali ficavam, e ali passavam, e exatamente era ali aonde era levado esse coxo, lá o mendigo, para pedir esmolas, por ali ter mais pessoas. E chegou a hora da oração. Irmãos, sinal que oravam, né? 3 horas da tarde, já indo para a oração. Porque a vida daqueles homens de Deus era difícil. Nós aqui pregamos, usamos o microfone, gritamos, louvamos a Deus e ninguém vem nos impedir. Mas ali, irmão, quantas vezes saíam do templo, saíam da igreja, eram presos, açoitados, levados para o presídio. Mas nunca pararam. Nunca pararam. Grande Deus. E quando Pedro e João se aproximam dele, ele olha para eles e pede uma esmola. Achou esses homens, os apóstolos de Jesus, eles têm dinheiro, mas eram engano. E Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. Pensou, é agora. Vamos ver quanto. Mas foi muito diferente. Grande Deus. Glória a Jesus. Recebeu muito Aleluia. mais. Um valor imenso. Não temos como avaliar a bênção daquele homem. Glória a Deus. A bênção que você recebeu. Quando se entregou, você teve força e recebeu a graça para deixar o pecado, deixar o mundo, deixar o vício, que nem eu, irmãos, eu vim numa vida pregressa, perdido, e o Senhor me tirou de lá, tirou você e quantos outros. Aquele homem, talvez não era que nem eu, que nem muitos aí, mas ele era doente, precisava da cura. Olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho agora, eu te dou. Glória a Deus. Pegou na mão daquele homem e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E levantou aquele homem saiu andando, entrou com eles no templo, louvando a Deus e saltando de alegria, Glória a dando Deus. glória a Deus, meus Aleluia. irmãos.
Porque quando Jesus opera, mas para Jesus operar, precisamos de fé. A fé daquele homem, a fé daquela pessoa. E quando Pedro diz, eu não tenho nada, o que eu tenho? Ele tinha Jesus. Glória. Ele tinha a vida. E nós em Cristo, irmãos, o que nós precisamos é que o ser humano que veio do pecado precisa receber este nome, Jesus Cristo. Porque em Jesus nós temos vida, e vida com abundância. E ele diz na sua palavra que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Glória a Jesus. E esta vida é que Pedro queria oferecer àquele homem. E ele ofereceu e ele aceitou. Porque se ele não aceitasse, assim que ele foi curado, imediatamente ele iria para a sua casa. Diz, olha, eu estou curado agora. Mas ele entrou no templo para louvar a Deus. Irmãos, a minha vida foi uma vida pregressa. Foi uma vida triste. Desde criança aprendi a viver com meu pai. Aqui nesse 30 de março, no início desse núcleo aqui, irmãos. Eu vim morar aqui em 67. Fiz coisa triste aqui, irmãos. Triste. E coisas pior ainda que eu fiz aqui, em outro lugar. Irmãos, porque o homem sem Deus, quando a gente ouve aquele hino, Charpei, Pires, homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Ele não tem uma diretriz para a sua vida. Ele é vazio completamente. Porque, irmãos, na hora do impulso, na hora que a pessoa distanciada de Deus, que o inimigo toma ele e que ele pratica atos terríveis, ele não quer às vezes, mas quando vê, ele já fez. Quando vê, aconteceu. Mas no dia 2 de janeiro de 73, a minha vida foi outra. Glória a Deus. E assim ele fez. Assim, houve uma mudança na vida desse homem. E creio que lá na casa da família dele, espero que muitos judeus ali, parentes dessa pessoa aqui que foi curado, porque, irmãos, a vida que muitos procuram viver. Quantos dizem, eu quero me preparar quero estudar, quero aprender uma boa profissão, quero ter isto, quero ter aquilo, quando eu morrer deixar uma boa casa, deixar muitas coisas para minha família, deixar uma aposentadoria boa para minha esposa, ou ganhar muito dinheiro, viajar em outros países, para de lá trazer. Irmãos, quantos vão atrás de riquezas? Mas esquece que a vida, e eu sempre digo, irmãos, que a nossa vida somos nós que fazemos em todas as áreas da nossa vida, somos nós, seja na vida espiritual, seja na vida material, ou na vida secular, no casamento, o pai com os filhos, a mãe, e assim por diante, lá no trabalho, nos estudos, irmãos, porque aquele que mais se dedica, mais ele consegue. Vai do nosso esforço, meus irmãos, porque o pastor não pode ser aquele pastor que vai estar sentado ali só no escritório, só com o telefone na mão, e nós temos que ir. E quando Jesus designou os 70, que está em Lucas 10, ele mandou de 2 em 2. E por quê, meus irmãos? Era para ir e anunciar o Evangelho. E em Marcos 16, ele diz, lá no verso 15, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Irmãos, porque quando a pessoa toma essa decisão, se converte,
o desejo dele é descer as águas do batismo e se tornar uma nova criatura, porque agora ele é filho de Deus. Porque quando diz todos são filhos de Deus, para ser filho, todos são criaturas, foram criados por ele. Para se tornar filho, é depois que entrega a sua vida incondicionalmente ao Filho de Deus Jesus. Daí nós somos filhos, fazendo parte do reino de Deus, das mansões celestiais. Quando te canta esse hino, 142 da harpa, irmãos, aqui está falando da glória de Deus. Glória a Jesus. Como que é aquele lugar ali? Porque hoje, irmãos, aprendam isto aqui, ó. Estou pregando com o pastor. Eu creio que outros pregadores talvez tenham pregado também. Que no céu só existe Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos, querubins, serafins. E lá em São João capítulo 8, não, acho que é 3, eu não lembro agora o capítulo, diz assim: Jesus, ele está lá. E quando Jesus estava na cruz, ali no meio dos dois homens ladrões, o da esquerda se maldizia, blasfemava contra o Filho de Deus que estava ali morrendo pela humanidade. Eu da direita repreendia ele, dizia: nós merecemos estar aqui. E olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Grande Deus. Porque todos, irmãos, os que já morreram em Cristo, estão lá no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. E Paulo diz assim na 1 Coríntios 15, 52. E nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados no momento de abrir e fechar de olhos. E Cristo descerá até as nuvens, ao ressoar a última trombeta. E os que morrerem em Cristo comparecerão ali, para receber seus corpos transformados, glorificados, as suas vestes brancas, e subirão entre as nuvens com Cristo. E Paulo diz: e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados no momento de abrir e fechar de olhos. Glória a Jesus. Irmãos, eu posso que vejo a hora. E também diz, meus irmãos, lá em Mateus 27, quando Cristo morreu, que ele ressuscitou dos mortos, diz que os sepulcros se abriram e os que morreram lá do Antigo Testamento saíram dos seus sepulcros e entraram na cidade. Qual é a cidade? Só tinha que ser Jerusalém. Daí não fala mais. Para onde eles foram? Voltaram? Não voltaram. Foram para o paraíso. Irmãos, a palavra de Deus tem que estudar. Tem horas, irmãos, com toda essa bagagem que Deus me deu, tem às vezes textos que eu quero pregar, mas eu não estou. Eu tenho que, às vezes, estudar mais ainda para te trazer com muita segurança. E esses homens, irmãos, eles ganharam muitas e muitas vidas. Aqui no verso 4, no capítulo 4, no verso 12, veja bem o que Pedro disse perante aquela autoridade. E nem outro há salvação, porque também debaixo do céu, nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Era coragem, né? Chegar perante aquele sinédrio. Sinédrio quer dizer uma assembleia, uma reunião. E também, meus irmãos, chegou o momento que eles foram presos. Nós vamos ver aqui no final aqui do capítulo.
E quando eles, uma parte deles saíram, se reuniram em um lugar, e ali eles contando tudo que havia acontecido e pediam ao Senhor, oravam, pediam ousadia, intrepidez para pregar a palavra do Senhor. E havendo orado, tremeu o lugar em que eles estavam. Glória a Deus. Então, irmãos, problemas, lutas, dificuldades, não impede, não faz nós parar de adorar o Senhor, buscar uma vida melhor diante do Pai, estarmos preparados para o grande dia. E aqueles homens, meus irmãos, eu tenho lá em casa, numa enciclopédia, ali mostra a vida dos 11, porque Judas Iscariote estava separado, né? E ali Matias que entrou, e parece que ele não aparece ali. Só parece que 2 ou 3 que não foram mortos. Nossa, imagina. João não foi morto, mas na ilha de Pátimo colocaram ele numa panela de azeite quente. Isso fala a biografia. Irmãos, a nossa vida é muito boa. Vivemos até agora num país democrático. Esperamos que vamos prosseguir. Que temos liberdade. Temos liberdade. E agora, Pedro não está conosco, nem João, nem os outros apóstolos. Mas tem o pastor Orlando, o pastor Cornélio, tem outros. E por outro lado, irmãos, o evangelho em si é simplicidade. Grande Deus. Eu tinha o privilégio, irmãos, de cortar esse país. Cheguei, fui até, estive em Pernambuco, e 26 dias, fui no Ceará, na cidade por nome Crato, a cidade, Crato é a entrada, lá por cima já. Daí fui no Juazeiro da Bahia, uma cidade com 120 mil pessoas, somente com 3% de evangélicos. O que é isso, meus irmãos? Lutas. Então, lugares difíceis. Fomos lá com o pastor, lá onde eu estava pregando, mais um missionário, lá onde está a estátua do Padre Cícero. Eu lá na Aparecida só passei quando estava indo lá para o Nordeste, lá em São Paulo, né? Antes da divisa lá, já com o Rio de Janeiro, lá em cima. Passamos lá no Rio Paraíba, acho que é Paraíba ou Parnaíba, não sei bem direito o nome dele, acho que é Paraíba. Irmãos, coisa terrível. Só a bengala do homem, eu calculo que foi uns de 10 a 12 sacos de cimento para fazer aquela estátua. A bengala do homem dessa grossura. E lá não pode pregar. Então os policiais lá não deixam pregar mesmo. Ele, quando eu fui lá em 2006, 2003, já fazia uns 70 anos que ele tinha morrido. E quando ele morreu, estava excomungado da Igreja Católica. Ele foi vice-presidente, ou melhor, vice-governador do Ceará. Foi prefeito de Juazeiro. Ele disse, não era aquele padre abençoado, sim. Ele era de ajudar as pessoas. Quem ele não gostava, o homem era difícil. E quando ele morreu, ele estava excomungado. E depois, durante o período que ele estava morto, o homem ficou famoso. E a romaria deles lá, por exemplo, começa dessa, a base da um pouco mais alta que o ventilador. Ali começa a escada, e o povo sobe ali com as escadas de joelhos. Diz que é uma coisa tremenda. Quanta idolatria, falta de Jesus. Né? Irmãos, por que esse povo vive? Graças a Deus que a nossa igreja, temos hoje, uma igreja está com 48, 49 anos, do qual fui fundador dela, fiz parte. Estamos